A Riscar, uma viagem através do desenho de Luís Pedro Cruz. Boa tarde, Luís Pedro, bem-vindo à Rádio Intencional, aqui em Castelo de Vide. Estamos hoje com o Luís Pedro Cruz, arquiteto que trabalha aqui com a Câmara Municipal, certo? Exatamente, sim. E como é que começou este interesse pelo desenho? Pá, o processo basicamente é este. Portanto, eu não sou daqui, não tenho qualquer tipo de relação com esta zona, portanto, eu venho para aqui aproximadamente há 30 anos. Eu sou da Parede. Eh, Pá, eu sou da Parede, sou de um bairro social, o primeiro a ser criado na Parede. Da Pereira, em determinada altura, teve um papel bastante interessante, porque está muito associado à história da luta contra a tuberculose óssea. E, portanto, o desenvolvimento da parede destaca um pouco daquilo que era o conceito dos turis, um pouco baseado naquilo que era a Riviera Francesa. Pronto. É aquela ideia do turismo associado ao turismo, que está muito associado ao combate à doença. Isto porque as praias da Pereira têm uma grande concentração de iodo e, portanto, eram favoráveis ao tratamento da tuberculose óssea. E durante esse período todo há uma quantidade imensa de gente, porque praticamente na maior parte das famílias existe alguém com esta doença, e portanto há uma grande concentração de pessoas que se vão fixando na parede, desde a classe alta à classe baixa. Existem, inclusivamente, bairros que na altura não seriam bairros sociais, mas bairros já vocacionados para uma classe mais baixa e que se movimentava em tabuleiros, em cadeias de rodas, etc. Portanto, com uma dimensão de varandas e com todas apropriadas a isso. Portanto, há uma grande concentração de médicos, há uma série de clínicas e há, sobretudo, uma alta oriunda de várias vertentes sociais. E há muita malta ligada, portanto, ao mundo das artes. O Rádio Clube Português é na parede. E, efetivamente, portanto, há uma grande concentração de malta ligada ao mundo das artes, de alguma maneira, ou ao mundo da comunicação social. E, portanto, esta miudagem, portanto, os filhos e os netos, etc., vão ser as pessoas com quem eu irei de comunicar e que fazem parte dos meus amigos. O bairro, como eu estava a dizer, é na plataforma, na altura, estamos a falar na década de 60, é a plataforma mais avançada da parede, portanto, dali para a frente era campo. Pá, e é uma enchente naquela terra que traz centenas de famílias com miúdos novos. Alguns nasceram lá, outros eram muito pequeninos e, portanto, é toda uma geração de indivíduos que se criam e que depois se acabam por integrar, começam por ser invasores, a parede assiste atónita àquela invasão e depois acabam por se integrar e fazer parte daquele mundo, daquele universo, onde obviamente a praia é preponderante. E, portanto, este é, digamos, o meu universo. A questão do desenho começa, desde miúdo eu sempre sonhei. Em minha casa havia livros e na altura os livros, prestava-se muito na ilustração dos livros. Eu lembro de ver os Lusíadas, por exemplo, ilustrado, eu lembro de ver enciclopédias ilustradas com desenhos, etc. E, portanto, desde miúdo que ia consumindo. Entretanto, meu pai, era um habilidoso e tinha queda para o desenho também, começa a puxar por mim em miúdo. E na altura, isto também coincide com o aparecimento da revista Tintim, da revista de banda desenhada, com o aparecimento dos livros de banda desenhada e daquelas coleções que havia na altura, Major Alvega, etc., o Condor, etc., por aí fora, pá, e tudo isto eu vou consumindo e muitas destas coisas, pá, é o meu pai que vai adquirindo e vai dando ao miúdo. E dá instruções em relação ao desenho, puxa por ele, etc. E, portanto, quer dizer, eu tenho todo um processo inicial que se aprende muito com este mundo da banda desenhada, com este universo. E com a tentativa de fazer também banda desenhada, embora nunca tenha feito grande coisa, mas fazia parte do grupo. Havia na altura uma revista portuguesa que era a revista Visão, e foi o início de muitos ilustradores que têm a minha idade. Ora bem, daí para a frente eu passo pelo arco, portanto eu vou para o arco com 15 anos de idade,
Portanto, o Arco é uma escola, portanto, artística, e tem um espaço de intervenção interessante. É, portanto, uma escola com características diferentes, digamos. Na altura funcionava no Castelo, perto do Castelo de São Jorge. Hoje em dia está ali para as zonas de Marvila, mais ou menos, sim, mais ou menos, sim. Pá, e depois acabo por ingressar em arquitetura sem saber muito bem como, porque a tendência era Belas Artes, muito embora em determinada altura da minha vida, portanto, eu olhava para o desenho como uma coisa natural e, portanto, em determinada altura afastei-me. Mas na verdade eu sempre sonhei. Portanto, ao ingressar em arquitetura, eu vou ingressar naqueles cursos que eram os cursos de Belas Artes. Portanto, era a Escola de Belas Artes, primeiro Belas Artes do Porto, onde estava o curso de arquitetura, e era a Escola de Belas Artes de Lisboa, onde estava o curso de arquitetura. Isto antes de haver separação. E se criar a Universidade Técnica. E, portanto, a relação com o ambiente artístico era uma coisa natural. De tal forma que eu, na Escola do Porto, tinha aulas de desenho modelo nu. O que, se à primeira vista, numa escola de arquitetura, podia fazer pouco sentido. Pronto. E, portanto, este é o processo. Depois de ir para a frente, começo a trabalhar em Lisboa, num ateliê que para mim foi uma marca tremendamente importante, porque foi aí que eu descobri o que era o trabalho de equipa. Trabalhar com outras pessoas, com outras maneiras de olhar, com outras formações profissionais, etc. E, portanto, é aquela ideia da arquitetura, a equipa. Entretanto, dou aulas também durante uma quantidade de anos, associado, portanto, à vertente do desenho, da educação visual, até aos adultos, que na altura eram professores. Portanto, há um momento em que a malta do primeiro ciclo, ou que pode transitar para o segundo ciclo, e, portanto, eu dou formação nessa área também. Pá, e depois resolvo, a partir de uma altura, vir para o Alentejo, que era uma zona que eu desde miúdo tinha uma fixação, não tanto o Alto Alentejo, mas o Baixo Alentejo. Pá, e venho aqui parar há cerca de 30 anos. Há uma figura que é fulcral, que vivia também nesse bairro da Parede, que era o fotógrafo Rui Cunha, ligado à fotografia de natureza, muito ligado aos parques naturais, etc., que faleceu há pouquíssimo tempo. E que trabalhou imenso pelo país todo, incluindo essa zona do Passo São Mamede, etc. E, portanto, é uma personagem de referência e que tinha uma casa na Fonte Fria e, em determinada altura, a rapaziada da Parede vinham aos fins de semana para a Fonte Fria e, portanto, o meu contacto com esta zona de Castelo de Vide, Marvão, Porto Alegre, etc., nasce daí. E, portanto, este é o processo há 30 anos atrás, aproximadamente. Pronto. 30 anos atrás, vou parar, começo a concorrer a todos os concursos e mais alguns, eu sou ligado a câmaras. Pá, e era aquela altura em que, pronto, hoje em dia pensa-se ir para o estrangeiro, naquela altura o interior era a ideia que nós tínhamos fixa, tínhamos algum papel, pensávamos nós, algum papel, portanto, no interior, podíamos acrescentar alguma coisa. Pá, não sei até que ponto é que isso aconteceu ou não aconteceu, sei que as dificuldades foram muitas, isso sei. Portanto, há 30 anos atrás eu começo, há mais do que isso, portanto, eu começo a concorrer para várias câmaras, sobretudo no Baixo Alentejo e no Alto Alentejo. Acabei por ficar na Câmara de Nisa e vou trabalhar para uma coisa que é criada na altura, que são os GTLs, portanto, Gabinetes Técnicos Locais, que uma vez mais reúnem equipas a trabalhar, reúnem equipas com diferentes formações, onde está o sociólogo, onde está o geógrafo, onde está o arquiteto, onde está o arquiteto paisagista, onde está o engenheiro, etc., a trabalhar em centros históricos. E o meu processo de ligação à área dos centros históricos, digamos, ao processo, portanto, à reabilitação propriamente dita, reabilitação urbana, começa aí. Portanto, eu estou a coordenar a equipa, faço o plano de salvaguarda do Centro Histórico de Nisa, e neste plano vou ensaiar aquilo que mais tarde virá a ser o que irei desenvolver nos livros de que iremos conversar já a seguir ou daqui a pouco. Não sei. Pronto. Portanto, o processo começa aí, há 30 anos atrás, em Nisa. Depois faço concurso para ingressar na Câmara de Castelo de Vide. O objetivo era esse, mas só mais tarde é que consegui de facto. Estou em Castelo de Vide
portanto, faço parte dos quadros da Câmara de Castelo de Vide. Pelo meio, vou para Évora e integrei a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais. Portanto, em Évora seria a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos do Sul. Estou afastado de Castelo de Vide para aí uns 6 ou 7 anos. Os últimos 2 anos volto novamente a trabalhar em Nisa e só depois disso é que voltei a Castelo de Vide e de então para cá já são uma série de anos também. E pronto, o Certo. processo de ligação às câmaras e vinda para o Alentejo é este. E então como é que surge o primeiro arriscado? É assim, a questão do desenho associado à arquitetura, há um momento que é marcante para mim, que é a Escola do Porto. Pá, a Escola do Porto de Arquitetura, portanto, é uma escola de renome mundial. É uma escola que é reconhecida pelo seu método de trabalho e pelas figuras de referência da arquitetura portuguesa que estão associadas a essa escola e que deram almas lá. Estou a falar do Cida Vieira, estou a falar do Souto Moura, estou a falar do Fernando Távora, enfim, daquelas figuras, algumas delas têm ganharam o Pritzker, que é o equivalente ao Prémio Nobel da Arquitetura. Estou a falar do Cida Vieira e estou a falar do Souto Moura. Pá, mas todos eles figuras de grande envergadura internacionais. Pronto. E a metodologia de trabalho na Escola do Porto era baseada no desenho. E, portanto, o desenho era utilizado, o desenho de esquiço, era utilizado para analisar e para projetar. E, portanto, o que se dizia sobre o desenho é que o desenho era uma forma de raciocínio. Portanto, o pensar com a caneta ou pensar com o lápis. E, naturalmente, toda aquela malta, estudantes e arquitetos, pá, via-se normalmente espalhados pelos cafés, com guardanapos à frente, etc., e com a esferográfica Bic, pá, constantemente a desenhar. E a fazer perspectivas de cima para baixo para a frente, etc., entrar nas escadas e fora das escadas, etc. Pá, e, portanto, eu só fiz o primeiro ano na Escola do Porto, mas é um primeiro ano que é tremendamente marcante. Em termos universitários, para mim foi efetivamente o mais marcante. De tal maneira que me criou um problema que eu ainda hoje ando às voltas com ele, que é perceber o que é essa questão do desenho utilizado como uma ferramenta e um instrumento de trabalho. Ou seja, não utilizado como uma ilustração de um produto final, mas utilizado como uma forma de pensar. Porque a tendência é sempre para ilustrar aquilo que já está pensado e apresentar um produto acabado. Pronto, aqui a ideia não é essa, é arriscar, é voltar atrás, de uma forma descomplexada, é pensar, no fundo ter todo um conjunto de interrogações que vão surgindo através do próprio processo do desenho. E, portanto, isso é uma coisa que me acompanhou a vida inteira e que eu demorei muito tempo a entender e que não sei se ainda hoje consegui entender plenamente. Bom, mas há um conjunto de exercícios neste primeiro ano que eu mais tarde venho a recuperar, mas isso inconscientemente, na questão dos livros que venho a produzir. Exercícios, por exemplo, o desenho partia do geral para o particular, ou partia do geral para o particular. Portanto, isso quer dizer que nós começávamos, por exemplo, a abraçar a paisagem. O desenho é entendido quase de uma forma matemática. O que é que isso quer dizer? Na paisagem há um conjunto de referências, há um conjunto de elementos que nos permitem controlar mais ou menos as proporções. E o desenho em si é um processo de erro. Nós estamos a desenhar e de repente olhamos para aquilo que está à nossa frente e apercebemos que aquela janela devia de estar abaixo do fio de eletricidade e que no nosso desenho fizemos ao contrário. Como era proibido emendar, naturalmente fazia-se a janela mais acima e a outra ficava lá. E, portanto, há um conjunto de exercícios que têm a ver com o andar na rua, a aproximação, por exemplo, a um conjunto de projetos do Cida Vieira e do Távora, que eram projetos na altura que correspondem a uma fase que é a diluição da massa construída na paisagem, o disfarçar o objeto na paisagem. Pá, nós começávamos a trabalhar percursos a 50 metros, a 100 metros, percursos de aproximação ao elemento em que íamos desenhando, retendo uma imagem, mais 10 passos outra imagem, mais 20 passos outra imagem, até chegar ao objeto propriamente dito. Numa dinâmica que é uma dinâmica quase de cinema. Portanto, qualquer coisa que nos permite saltitar do desenho para um percurso, para uma rua, para um caminho,
para uma paisagem e acompanhar o indivíduo que vai a andar e a desenhar como se fôssemos nós. E, portanto, isto são elementos fundamentais que eu irei desenvolver no próprio livro, ou nos próprios livros. Há uma figura que é fundamental para mim, que tem a ver com... Na universidade eu tomo contacto com uma presença na arquitetura que foi importante em determinada altura. E, portanto, estou a falar de um arquiteto inglês, que já morreu, que era o Gordon Cullen, e o Gordon Cullen desenvolve um processo de análise muito apoiado no desenho, de análise do objeto histórico, do centro histórico, da urbe, da paisagem, da interpretação do território. E isso coincide com o momento em que nós temos uma fase na arquitetura, que é uma fase associada ao modernismo, portanto, em que, de alguma maneira, há a desvalorização do centro histórico e a valorização dos monumentos, dos elementos monumentais, portanto, dos edifícios monumentais, mas a desvalorização dos centros históricos, e isto porque havia o problema da higienização e da falta de condições de habitabilidade, etc. Então nós assistimos um pouco por todo o mundo a destruições maciças de grandes áreas de centros históricos. Isto é uma fase, a fase posterior é um regresso aos centros históricos e portanto, o modernismo começa a levantar uma série de interrogações e começa-se a sentir que há efetivamente um voltar ao centro histórico, obviamente que na tentativa de melhorar as condições de habitabilidade, etc., mas com a percepção de que aqueles espaços são importantes e que na cidade têm um contexto próprio e que significam, de facto, um tipo de urbanidade muito específica que a cidade planeada, de certa forma, não oferece. É uma cidade muito mais retilínea, é uma cidade muito mais organizada, etc. E, portanto, o centro histórico é muito mais natural. A adaptação ao relevo, portanto, nós temos ruas que não mantêm a mesma largura, ruas que são estreitas, às vezes alargam, temos lados imprevistos, temos a surpresa, etc. Portanto, isto é a dinâmica de quem vive ou de quem passa, de quem vive num centro histórico. Pronto. E, portanto, este indivíduo desenvolve, de facto, todo um trabalho de análise baseado nisto, e aquilo é fascinante para mim. Voltando a Nisa, ao tal plano de salvaguarda que eu tinha referido, é a primeira vez que eu ponho na análise do plano, na análise diagnóstica, os planos são divididos em fases, portanto há uma primeira, digamos que é a análise diagnóstica, é a primeira vez que eu vou tentar implementar este processo, essa metodologia de trabalho. Estamos a falar há 30 e tal anos atrás, eu ainda não imaginava que fosse alguma vez avançar para os livros. Indo para os livros diretamente, eu estou num impasse, necessito de qualquer coisa. E a questão dos livros, a questão do desenho, que era aquilo que para mim era natural, tendo em conta que eu tinha um trabalho de análise enorme sobre toda esta zona do Alto Alentejo e que não parava de produzir desenhos, a partir de determinada altura comecei a pensar em organizar estes trabalhos, mas dando-lhe uma componente analítica e uma componente de interação com as próprias pessoas. Portanto, há um primeiro livro que surge na sequência, portanto, eu faço mestrado em reabilitação urbana e produzo um livro, portanto, que é a reabilitação urbana de consequências no tecido urbano. Aliás, é autenticidade, reabilitação e autenticidade de consequências no tecido urbano. Este livro é um livro em que eu faço, é um livro com 500 páginas, é uma daquela, é um tijolo, onde eu vou congregar todo o trabalho que produzi no Alto Alentejo. E é um trabalho muito vocacionado para o conhecimento da rua, o conhecimento dos edifícios, o conhecimento da autenticidade do lugar. E, portanto, são esses emblemas, digamos, que eu vou transportar para uma fase seguinte. Nesta fase seguinte, eu vou ter um primeiro livro que é o Arriscar em Castelo de Vide, que é um livro a preto e branco, e, portanto, é um livro de esquiços a percorrer 4 rotas, e em que eu não tenho neste livro grande participação da população propriamente dito, porque o processo de trabalho passa muito por utilizar o Facebook, nomeadamente para publicar os desenhos e contar com reações da parte das pessoas que vão muito para além, pelo menos é aquilo que eu desejo, do gosto
E, portanto, o que me interessa efetivamente é que as pessoas se manifestem, que as pessoas, portanto, se manifestem não se o desenho está bom ou mau, mas que utilizem o desenho como uma espécie de uma cápsula do tempo para viajar e ir buscar as suas referências do lugar. Portanto, o primeiro livro não é tanto isso, e, portanto, é um livro em que eu vou ensaiar a minha visão sobre o espaço e eu diria que o texto é um texto visual. É um texto que me parece bastante interessante, bastante bem conseguido, e é um texto em que eu dou vida e dou dinamismo e ritmo ao percurso e àquilo que vou vendo. Ao mesmo tempo que vou usando todo um conjunto de referências que tenho de viagens, de outras vivências, e vou estabelecendo o paralelo com aquilo que está à minha frente. E, portanto, o livro, como eu disse, é organizado através de quatro rotas muito dinâmicas em sentido com o ritmo de andar a pé, digamos, em que as imagens se sucedem umas atrás das outras e onde o texto vai correndo ao mesmo ritmo. Eu, para dar o exemplo, sei lá, do que é que essa ideia do texto visual, é uma coisa, pronto, a ver se me recordo assim de algumas situações. Há uma que tem a ver, por exemplo, com o Senhor da Penha, que é um local de romaria, portanto é uma referência a uma capela, uma ermida, portanto, que está na Serra de São Paulo, em frente à vila, e que tem um significado para a terra. Teve sobretudo um significado, onde muita gente casou, onde efetivamente durante o período da Guerra Colonial, portanto, as pessoas avançavam com promessas, e portanto a igreja está cheia de momentos de velas transformadas de pés em cera, de pernas em cera, braços em cera, por aí fora, pronto. E portanto é um elemento, é uma referência para a vila. E eu agarro nesse contexto religioso, mas agarro também num outro contexto, que é um contexto que tem a ver com a forma como nós nos apropriamos dos espaços e os vivemos à nossa maneira para além de um contexto que é meramente, ou pelo menos não fica pelo contexto religioso. E, portanto, a situação tem uma piada, porque estamos a falar de um mirador tem uma vista notável sobre a vila, onde nós percebemos o que é isto de uma vila desenhada, de uma vila planeada. Portanto, quando olhamos para a frente e vemos o castelo, e vemos as casas, e vemos as ruas, e vemos os limites dos terrenos, as quintarolas, etc., os percursos, os caminhos e tudo aquilo cheira a desenho. Sim. E esta é, de facto, uma das virtudes de Castelo de Vide, é outra questão que eu poderei referir mais à frente, e, portanto, relativamente à Senhora da Penha, eu faço uma analogia, faço uma comparação com um outro tipo de situação que vi em Itália, na zona de Nápoles, onde também havia um mirador, onde efetivamente rapaziados, casais, etc., iam para lá de carro, e onde havia miudagem a vender jornais, não do próprio dia, mas dos dias anteriores, e estes jornais destinavam-se a forrar os vidros dos carros para a malta estar alegremente a namorar dentro dos carros. Para além disso, essa miudagem que vendia os jornais tomava conta dos carros e assegurava alguma segurança. E, portanto, esta situação, passando para a Senhora da Penha, também aí, naturalmente, era um lugar escolhido para se namorar, era um lugar escolhido porque era acolhedora, porque tinha uma vista fantástica e porque, de alguma forma, oferecia alguma proteção. E, portanto, é esta dinâmica, é estas múltiplas referências que eu vou tentando associar às imagens uma a uma. Uma situação muito engraçada também, mas o livro é todo ele repleto disto. No castelo, no Burgo Medieval, nós temos a Senhora da Alegria e há uma festa dedicada à Senhora da Alegria. Portanto, é uma festa em que normalmente as pessoas que lá viveram, os familiares, etc., encarregam-se, provavelmente hoje menos do que no passado, mas encarregam-se de organizar a festa. E, portanto, a festa é uma festa, portanto, onde toda a gente vai, nomeadamente da vila, toda a gente acorre ao castelo, à Senhora da Alegria, e, portanto, o texto acaba com uma referência ao programa de jazz do Zé Eduardo, A Menina Dança. E, portanto,
todo o livro está cheio dessas referências, desses elementos, todo o livro é muito visual, é muito dinâmico e julgo que é uma conjugação muito feliz entre o desenho e o texto. Não é uma monografia, muito longe disso, mas é um espaço vivo. Há uma outra referência também que me parece muito interessante e que tem a ver com a capacidade de olhar para um desenho que não é um desenho realista, não é daqueles desenhos que nós olhamos e ficamos em sentido. Epá, este rapaz desenha maravilhosamente bem, pronto. Eu não era capaz, não tem nada a ver com isso. Portanto, não é um desenho que intimida, é um desenho solto e, como tal, vai permitir, vai desmistificar a imagem do artista, vai banalizar, digamos, portanto, a imagem do artista e vai permitir que as pessoas se apoderem do desenho para se apropriar de um espaço que, não sendo seu agora, foi seu no passado, na altura em que eram miúdos, na altura dos seus avós, etc. E, portanto, há uma situação engraçada que tem a ver com um desenho a partir do Vale da Vila, um café logo no início de Castelo de Vide, que tem um pequeno jardim à frente, e há alguém que sai de Castelo de Vide, faz a sua vida em Lisboa, ligado ao Porto de Lisboa e aos barcos, e em determinada altura ele faz ele publica, portanto, a propósito daquele desenho, ele publica o seguinte: olha, eu estou a ver neste teu desenho a minha magnólia, cujas folhas serviram para fazer os primeiros barcos que eu punha a navegar no lago que está no desenho, e à frente, no Montorim, que fica do outro lado da estrada, no lado do Montorim, portanto, na esquina de uma das casas, eu estou a ver o meu avô, que entretanto faleceu há muitos anos, mas que tinha por hábito de estar ali, naquele canto, tinha eventualmente uma loja, inclusivamente, naquele sítio, e, portanto, ele sempre associou aquele lugar à presença do avô na esquina. E esta é a capacidade deslumbrante que o desenho tem de chamar as pessoas, de envolver as pessoas. Pronto, isto tem a ver com o Castelo de Vide, é preto e branco, o cenário é este. Quando passo para o arriscar a cores em Povimiadas, é a cores porquê? Porque Povimiadas é a única freguesia rural que existe em Castelo de Vide. E ao contrário do que se passa em Castelo de Vide, portanto, em que a vila tem um carácter mais urbano e em que o campo acontece mais abaixo, numa zona uma zona mais plana, onde há habitação, há casas e, portanto, quem trabalhava no campo vivia aí e só vinha à vila quando necessário, em altura de feiras, etc. Na Póvoa isto não é assim. Na Póvoa, portanto, há um conjunto de famílias latifundiárias com grandes latifúndios e, portanto, toda a gente na aldeia trabalhava aí e toda a gente na aldeia ia e vinha. Estamos a falar de uma zona que praticamente é plana e, portanto, o dia-a-dia fazia-se, trabalhava-se no campo e voltava-se a casa. E os próprios sinais da ruralidade estão muito expressos na aldeia. Isto porque também há terrenos agrícolas, há hortas, há toda uma cor, há toda uma luz que marcam aquele espaço. E, portanto, o desenhar a cores, neste caso, aparece exatamente por causa disso. Aqui o processo é um pouco diferente porque a população de Povimiadas tem características diferentes. Efetivamente é uma aldeia, é mais pequena, e há uma relação com o lugar que é eventualmente diferente e há uma maior capacidade de exposição dos próprios habitantes ou de quem lá viveu e de se envolver neste tipo de comunhão com o desenho. E isto o que é que quer dizer? Quer dizer que eu publicava um desenho e iria para a frente, eram horas a falar, a publicar reações, a contar histórias que entravam pela noite dentro. E eu tinha que pôr um travão a partir de determinada altura. E, portanto, o livro passa a ser construído a várias vozes. Obviamente que eu funciono como uma espécie de um regente de orquestra que vai orientando e aproveitando aquilo que é escrito para transformar numa espécie de conversa normal, de forma, mas assegurando sempre o ritmo que é necessário e que acompanha, portanto, as imagens, mas as imagens já não é tanto uma sequência de imagem passo a passo, já não é um desenho sequencial, é um desenho que pretende ilustrar determinadas zonas, determinados sítios, determinado tipo de acontecimentos e, por sua vez, isto apela à memória das pessoas e elas vão completar o quadro que eu pretendo construir. E, portanto, o livro é todo ele feito assim, com participações tremendamente interessantes
a malta, quem participa no livro, que são bastantes, não se inibem, vamos saltitando de assunto para assunto, pá, e torna-se uma coisa muito viva, muito dinâmica e uma experiência que me parece que não haverá muitas, provavelmente nem haverá nenhuma, pelo menos no país, e que torna muito interessante ver o desenho como uma forma de ser o grande impulsionador de toda esta dinâmica. Obviamente que este livro é feito na altura do confinamento, é feito numa altura em que quem tem nets de computadores, etc., estava mais disposta a teclar e estava atenta. E cria-se, o livro dura não sei quanto tempo a fazer, a verdade é que é tremendamente intenso do princípio até ao fim. E eu vou mostrando o que é que escrevo, o que é que não escrevo, se concordam, se não concordam, etc. Se querem acrescentar mais alguma coisa, se não querem. E, portanto, e pelo meio vou encaminhando a conversa para aquilo que efetivamente penso que é mais interessante, e vou dando as chegas, vou criando algumas situações de pequenas provocações a que as pessoas vão reagindo. Vou introduzindo também referências minhas, o que é inevitável, não é? E faço uma coisa também bastante interessante. Eu digo que este livro devia ser acompanhado por um CD, é porque efetivamente é um livro musical, ou seja, todo ele está, pelo menos em grande parte, cheio de referências musicais, nomeadamente daquilo que é o cancioneiro português, que vai desde o rock à música popular, etc., para incluir naquilo que é os acontecimentos que estão a ser relatados e as conversas que vão acontecendo. E, portanto, o livro aqui ganha um outro carácter, que é um carácter musical que eu considero que tem também muito interesse. E pronto, é aquilo que eu poderei dizer, e eu podia falar de muitas histórias em relação ao livro da Póvoa, assim como eu falei em relação ao Castelo de Vide, não sei. Agora, há uma situação muito interessante que tem a ver com a festa, e eu agora peço desculpa que eu estou a tentar procurar isto Não no tem de quê. próprio livro. Portanto, este segundo livro, este segundo Arriscar, apesar de ser feito já não com as imagens em movimento, chamemos-lhe, como o de Castelo de Vide, apesar das imagens serem fixas, ao serem postadas no Facebook, gerava essa viagem no tempo à mesma. Exatamente, ganham vida. Exatamente. Ganham vida. Ganham vida e ganham cor. Ganham vida e ganham cor. E ganham vida, ganham cor, e há uma coisa muito curiosa, é que o desenho é o ponto de partida e rapidamente é esquecido. E também porque estamos na altura do confinamento, etc., e porque é uma altura pesada. E a Póvoa também está naquele momento a ser vítima de uma série está a ser sacrificada à conta da epidemia, e, portanto, as pessoas, há por um lado um certo ambiente de angústia e uma certa necessidade de se libertar e soltar dessa angústia, e há, por outro lado, um interesse muito grande em saber como é que estão as pessoas. E, portanto, o desenho, ao ser abandonado, passa para uma conversa entre famílias, entre pessoas que não se veem há não sei quanto tempo, e às duas por três é muito engraçado, porque a questão já é, então, e tu como é que estás e tal, e a saúde? É pá, os diabetes não largam, não sei o que mais, pois essa é uma doença muito chata, e não sei quanto e tal, e tudo isso está explanado no livro. Pá, e é isso que dá, de facto, um sentido de vida, porque há uma questão que eu não referi e que me parece que é importante. O grande objetivo destes livros é, naturalmente, interagir, e, portanto, isso por um lado, vai permitir uma elevação da autoestima local, vai dar um maior significado à pertença relativamente ao próprio sítio, cria eventualmente maior proximidade entre as próprias pessoas, é um excelente veículo de divulgação, porque tudo aquilo que eu faço é publicado numa série de grupos pelo mundo fora, e portanto, estas aldeias, essas vilas, de um momento para o outro, são divulgadas e têm uma presença muito forte a nível de grupos de urban sketch, ou seja, a nível internacional, etc. E, portanto, os objetivos são muito isto, e levar as pessoas a refletir e levar as pessoas a pensar na forma como vive o espaço. E, portanto, é também uma forma de sensibilizar para o lugar, para o património, para essas coisas, mas pronto, sem esquecer um elemento fundamental que são as próprias pessoas. Portanto, aqui o que interessa é efetivamente as pessoas que vivem cá,
estas são neste momento quem faz a terra, são neste momento parte do património, e o que interessa efetivamente é toda a vivência que vem desde a sua meninice, à altura em que são crianças, eventualmente daquilo que se lembram dos avós, até ao momento presente. E isto dá um significado que eu penso que é muito importante, porque as pessoas de um momento para o outro sentem que têm também qualquer coisa a dizer em relação à Terra e que são parte da própria Terra. Nós sabemos que há a tendência para procurarmos no passado figuras ilustres que eventualmente tiveram uma ligação com a Terra. É aquilo que eu digo que é puxar os galões para transportar a Terra para a linha da frente. E isto é uma coisa que se percebe e fará todo o sentido, mas não faz menos sentido olhar para quem está cá neste momento. E o objetivo destes livros é exatamente este, é trabalhar com quem está cá neste momento. Não deixa não ser um projeto de arquitetura, não deixa não ser um projeto de urbanismo, não deixa não ser um projeto de interação com as pessoas, a brincar, a brincar. Eu costumo dizer que isto é um happening. O happening para mim funciona em pleno quando há interação com o público e o público aqui é parte integrante do próprio trabalho. Quando o público reage, o happening está conseguido. E o objetivo foi conseguido. E pronto, e isto é aquilo que eu poderei dizer. Voltando então à questão, à questão da póvoa, eu pronto, agora não tenho, nem sequer tenho os óculos, portanto quer dizer, não me é possível ver, mas é assim, portanto, uma das coisas que me fez alguma confusão de quando vim para o Alentejo, não quer dizer que isto não aconteça noutras zonas. Mas quando havia bares, etc., havia uma grande porcentagem de mulheres a dançar umas com as outras. E isto é uma coisa que sempre me fez assim, há uma confusão. E eu, portanto, nesta situação da festa propriamente dito, que suponho eu que é da senhora Graça. Não. Pronto, agora está-me a faltar é Santa Margarida. Portanto, são as festas de Santa Margarida. Pronto. Portanto, eu desenho também uma imagem que efetivamente existem muitas mulheres a dançar umas com as outras. E depois, a título da brincadeira, eu resolvo dizer: epá, isto aqui é uma antecipação daquilo que virá a acontecer muitos anos depois, pá. A propósito daquela questão relacionada com as minorias sexuais, muito ao gosto do Bloco de Esquerda, não é? E, portanto, estamos aqui a antecipar, de facto, aqueles movimentos de minorias. E é muito curioso que alguém de imediato me diz: epá, Luís Pedro, não vais por aí, pá. E não vais por aí porque, efetivamente, isto de facto acontece, mas acontece porque são zonas com despovoamento brutal. E, portanto, a rapaziada tem vindo a desaparecer. E quem fica cá, portanto, é a malta mais velha, não é? E depois, por outro lado, também, tendencialmente, os homens duram menos tempo que as mulheres, e, portanto, quer dizer, existe uma maior concentração de mulheres. Bom, mas depois, no meio dessa conversa toda, ele começa a explicar como é que se desenvolviam, portanto, os bailes na época. E então é delicioso, porque a história é mais ou menos essa. Portanto, estamos a falar de bailes organizados dentro de um pavilhão, em que havia uma figura típica que tocava para um batuque, não seria uma bateria, como é óbvio, não é? Mas pronto. E, portanto, ele estaria no meio da sala, portanto, as pequenas estariam numa ponta da sala, acompanhadas das mães ou familiares, etc. E os rapazes estariam na outra ponta. E, portanto, ao primeiro batuque, portanto, a rapaziada dava meio dúzia de passos. Ao segundo batuque, a rapaziada avançava para o meio da sala. O terceiro batuque era aquele que iria provocar a aproximação da rapaziada às raparigas, e eventualmente às mães, etc., para pedir para dançarem com elas. E, por vezes, o terceiro batuque não acontecia. Ou não acontecia na altura certa, o que implicava que a rapaziada tinha que voltar ao lugar de origem. E então, quando estava a aproximar-se do lugar de origem, o indivíduo encarregue de organizar aquele ambiente, lembrava-se de dar a terceira batucada. E então era a corrida para se aproximar das miúdas, antes que o indivíduo que organizava mudasse ideias. E, portanto, lá iam eles pedir para dançar, e, portanto, havia toda uma mise-en-scène, digamos, havia todo um ambiente de brincadeira, todo um envolvente que enriquecia esse contexto. Também era muito curioso as situações, há alguém que me diz, portanto, já havia naturalmente as tampas
Pronto, o rapaz que não era desejado, ou que a pequena não estava disposta a dançar com ele, etc. Pá, e isto numa aldeia era alvo de chacota durante não sei quanto tempo. E havia alguém que participou no livro, epá, e que transmitia um ar triste, de certa maneira infeliz, porque não gostava daquilo. Não gostava daquilo, era muito triste. Ela dançava com todos. Ela dançava com todos, porque de facto aquilo era mau, pá, pronto, não se fazia, não. Pá, e é este tipo, é esta humanidade que vem ao de cima, portanto, no próprio livro. Muito obrigado. Espero que seja o primeiro de muitos programas. Bem-vindo à Rádio Intencional, mais uma vez. Sei que há um próximo livro na calha, penso eu. Há vários, porque é assim, porque eu, entretanto, andei a desenhar por todos os sítios por onde passo, eu desenho. Portanto, na sequência dessa coleção, o arriscar, o arriscar é conveniente explicar o que é isso, só rapidamente. Portanto, o arriscar, o A aparece entre parênteses, pá, e depois riscar, agarrado. Portanto, a ideia é arriscar, porque são riscos que eu faço e riscos que toda a gente é capaz de fazer. E, portanto, esta é uma tentativa clara de banalizar a imagem do artista, que nasceu já com vocação, etc., e, portanto, de aproximá-lo das pessoas. Qualquer um é capaz de. E a outra questão tem a ver com arriscar, no sentido em que eu estou a trabalhar em zonas que não são as minhas, que são de quem lá vive, ou de quem lá viveu, e, portanto, é sempre um risco. É sempre um risco eu desenhar, é sempre um risco eu manifestar-me, eu opinar num espaço que não é o meu. E, portanto, é este duplo sentido que está associado, portanto, ao nome arriscar. Como eu estava a dizer, epá, eu, pronto, habituei-me a arriscar em todo o lado, portanto, já tenho trabalho para poder fazer o mesmo em Serpa, estou a fazer neste momento em Montalvão, e, entretanto, tenho trabalho para poder fazer o mesmo em Lisboa, em Oeiras, etc. Portanto, nesta coleção do arriscar, pá, se tudo correr bem, espero que aconteçam muitos mais e muitos deles, pá, na área do Alentejo. Pronto. Certo. Pronto. Mais uma vez, muito obrigado. E despedimos então do Luís Pedro. E ficamos à espera de mais livros. Arriscar. Uma viagem através do desenho de Luís Pedro Cruz.